também, tá bom? Vamos começar a nossa aula, eu vou passar a palavra aí para o doutor José Ladeira. Tá ótimo, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, boa noite, pessoal, desculpem o atraso aí, não estava no programa, tem que estender um pouco mais o plantão. Eu estou dividindo a tela, vocês já estão assistindo? Estão conseguindo ver? Exatamente. Acredito que sim. Perfeito. Ô, Lilian, tá me escutando? Sim, é o Clício que está falando? Isso. É porque tem uma hora que deu um delay aqui, eu não sabia se estava ou não estava, enfim. Estou te escutando. Tá, fechou então. Podemos ir? Vamos lá, pessoal. Bom, boa noite a todos, meu nome é José Paulo Ladeira, eu sou médico intensivista de formação, minha formação principal foi clínica médica e depois terapia intensiva, estou na área há uns 20 anos e trabalho no Hospital Sírio-Libanês como médico diarista da UTI e também no pronto-socorro do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu acho que, na minha história, olhando um pouco para trás, eu imaginava que esse evento aqui ia ser o evento mais marcante que eu ia passar, que eu ia presenciar na história, porque eu lembro exatamente do dia e da hora que isso aconteceu, o que eu estava fazendo naquele momento, assim como eu acho que vários de vocês também vão ter essa lembrança, né? Mas aí eu me enganei, porque eu acho que isso vai ser bastante, claro que foi importante do ponto de vista histórico, mas vai ser fichinha perto da situação atual que a gente está enfrentando dessa infecção do coronavírus. Acredito que em várias apresentações, todo mundo tem visto essa demonstração a respeito da estatística de casos no mundo de Covid, onde o que a gente percebe é que, se você olhar agora à tarde, a gente já tinha passado os 500 mil casos no mundo todo, uma doença que não poupa território, não poupa continente, não poupa oceanos e nem classe social, né? E a gente começa a ver algumas coisas interessantes, por exemplo, como se você fizer as contas das pessoas que já tiveram Covid e se recuperaram, mais daquelas que morreram, isso é em torno de 150 mil. E aí você olha aqui e fala, tem 510 mil casos confirmados. Cadê os outros 350, né? O que está acontecendo com eles? Estão na vigência da doença, ou numa fase inicial, ou numa fase mais crítica, ou numa fase de convalescência. Só para mostrar que 2/3 dos pacientes estão vivendo a doença ainda. E isso demonstra o quanto que ela é extensa em termos de tempo de evolução, enquanto ela se arrasta do ponto de vista sintomático. E boa parte desses doentes, não a totalidade, graças a Deus, mas boa parte deles vai demandar um atendimento hospitalar prolongado. E é isso que arrebenta qualquer sistema de saúde. Doenças de curta duração, ou morre ou sobrevive, você consegue dar fluxo no sistema. Essa doença, ela tem estendido a necessidade dos pacientes de usufruírem dos cuidados hospitalares. Isso esgota rapidamente a capacidade de atendimento. E é por isso que as medidas de contenção, não interessa se é vertical, se é horizontal, se você voltou na direita ou na esquerda, o importante é fazer de tudo para tirar esse pico aqui e essa rampa acentuada dentro da incidência da doença, porque nenhum sistema de saúde vai ser capaz e não está sendo capaz de suportar esse aumento de demanda tão súbito e tão intenso. A pergunta que se faz não é se você vai ter coronavírus, a pergunta que se faz é quando, porque a efetividade do bicho é muito alta e dificilmente ao longo do ano ou próximo ano a gente vai conseguir escapar dele. A questão e a maior gravidade do mesmo se dá pelo fato de você estar tendo uma explosão de casos muito intensa e, portanto, um volume grande de casos graves aparecendo, onde o sistema de saúde não consegue tocar. Então, a ideia dos mecanismos de contenção é distribuir esses casos ao longo do maior tempo possível, para que dê tempo da gente dar giro no sistema de saúde e vagar logo os leitos para os novos pacientes que estão chegando. A questão é que isso não acontece, não aconteceu na China, não aconteceu na Itália. E aí você tem toda uma sobrecarga do sistema e a necessidade de uma expansão rápida do número de leitos e de alta complexidade para esses pacientes. E por isso a crise, falta recurso para atender quem precisa.
E não é uma falta de planejamento, na verdade, é uma demanda absurda que surgiu de uma forma inesperada. Dentro dessa circunstância, o que a gente percebe? Se a gente for ver a mortalidade desses pacientes, a gente vai verificar também que, se a gente for verificar o que acontece com a mortalidade deles, comparando o que aconteceu na China agora em novembro, agora em fevereiro, em janeiro, desculpe, depois em fevereiro e agora em março na Itália, a gente vai verificar que a mortalidade, em termos de porcentagem por faixa etária, foi bem diferente. Isso, pela proporção de população, com certeza você teve casos muito mais numerosos na China, mas com uma complexidade menor. Então, o que a gente percebe é que pacientes abaixo de 60 anos dificilmente vão ter uma maior relação com mortalidade. Mas qual o problema? Quando você fala de 100 casos e 6 de mortalidade é uma coisa. Quando você fala de 1 milhão de casos, você está falando de 60 mil mortos. Então, o grande problema que a gente apresenta e a noção de que isso não é doença de jovem, o risco não está nos jovens, está sim, porque você vai ter 1% dos jovens, dos 6 milhões, morrendo pela doença. Então, o impacto, apesar de ser menor nessa faixa etária mais jovem, jovens também vão morrer. E se a gente não frear isso, com certeza, num volume bastante alto. É interessante verificar que a principal causa que traz os pacientes para o hospital que portam o corona é a insuficiência respiratória, tá? De cada 10 pacientes infectados, 2 vão precisar de internação hospitalar, e desses 2, né, quase a totalidade vai precisar de oxigênio na admissão. Tem algumas outras causas menos frequentes, como, por exemplo, desidratação, hipotensão, insuficiência renal aguda, choque, dor abdominal, diarreia de difícil controle, mas é uma minoria dos casos, né? São sintomas associados ao COVID, mas com menor complexidade. A maioria, com certeza, vem por hipoxemia. E desses que entram ao hospital, mais de 90% vai precisar de oxigênio já na chegada e ao longo da sua internação também. E a resolução dessa hipoxemia é lenta. E por isso que você consome rápido os teus insumos de estrutura hospitalar, o teu leito hospitalar, você vai demorar para tirar esse doente de oxigênio e colocá-lo em casa. E aí se esgotam os seus recursos. E desses que internam, mais ou menos 20% vai precisar ir para a UTI por uma hipoxemia de maior intensidade, por uma necessidade de um suporte ventilatório mais agressivo, por assim dizer, e de cada 10 que entram para o ambiente da UTI, 8 vão acabar parando na ventilação mecânica. E é uma ventilação mecânica prolongada, o tempo médio de permanência desses doentes é de 3 a 4 semanas na UTI. Não obrigatoriamente entubados, mas é uma permanência alongada. E a gente coloca, mas pelo menos 2 semanas de semi-intensiva e enfermaria alta. Então, você esgota rapidamente a tua estrutura hospitalar pela primeira onda de demanda que você tiver, porque estão chegando novos doentes e você não conseguiu dar fluxo para aqueles que internaram ainda. Quando a gente vai ver sistemas de triagem, né, como é que a gente tem se comportado e a gente tem uma vantagem em relação aos outros países que apanharam feio da doença, já como China e Itália, que a gente conseguiu aprender com alguns erros dele e com algumas soluções que surgiram no meio do tiroteio, no meio da guerra que eles enfrentaram, né? Os grandes partes do que a gente enxerga do ponto de vista de triagem, com certeza, são sinais vitais. Os pacientes que vêm para o pronto-socorro com queixas possíveis de Covid são separados dos demais, lembrando que os infartos ainda chegam, as dores no peito ainda chegam, os AVCs, os choques cardiogênicos, as erisipelas, as sepses de outra causa também chegam, né? E esses doentes rapidamente são triados para outro ambiente, são atendidos de outra forma. Agora, esses doentes que chegam com possibilidade de Covid, na triagem você já percebe a gravidade deles e se percebeu já na China e na Itália que os sintomas e sinais vitais controlados já na admissão são bem eficientes em identificar os mais graves, né? Então, hipoxemia abaixo de 94 na chegada, frequência respiratória acima de 24, sinais subjetivos de prostração, queda de estado geral e febre alta, são sinais já indicativos de maior gravidade desses doentes, eles são rapidamente triados, geralmente para uma sala de emergência específica para Covid ou para uma sala amarela, onde eles vão receber a primeira abordagem e os primeiros cuidados.
Um dos exames de triagem que a gente usa para esses pacientes é a tomografia, não só para diagnóstico, já que o padrão tomográfico é relativamente sugestivo da doença, mas lembrar que ela não é exclusiva, tá? Influenza, metapneumovírus, todos eles podem dar vidro fosco, inclusive o corona. E a gente está entrando numa fase agora de inverno, onde aumenta muito a incidência de influenza. E por isso a correria pela vacinação, é para tentar diminuir ao máximo essa carga adicional no sistema que vai surgir na temporada de influenza que a gente está entrando. Além disso, se você é vacinado e começa com sintomas respiratórios sugestivos de um quadro viral, é provável a possibilidade de corona para você, porque as de influenza, que são os mais prevalentes, você está coberto. Então, isso facilita também o manuseio diagnóstico desses pacientes. A tomografia na chegada ela é interessante, a gente pede para todo mundo? Não. Tem pacientes que têm sinais vitais estáveis, têm história de possível corona, estão sintomáticos, a gente pode pensar em colher exame para esses pacientes, mas geralmente hoje, em virtude da disponibilidade do exame em PCR ser restrita, a gente tem colhido para pacientes que internam, tá? Talvez com a chegada agora das dosagens rápidas de IgG e IgM, que são os testes rápidos que estão chegando aí dados pelo Ministério, a população em geral, para ter uma ideia de rastreio dessa doença, não para mudar o prognóstico, mas sim de tentar entender como está o comportamento extra-hospitalar da curva de transmissão da doença. Quando esse doente chega com sinais de alerta ou alterações ao exame físico, por exemplo, crepitação, algo que chame atenção, a gente efetivamente pede tomografia para eles. E o raio-x? Geralmente a gente tem pedido cada vez menos raio-x e deixando só para aqueles doentes que estão desconfortáveis, que não toleram ir para a tomografia, a gente faz o raio-x de triagem, mas assim que a gente puder estabilizar esse doente, ele vai para a tomo. Por quê? Uma das lições da China foi que eles conseguiram criar, junto aos cardiologistas, um score de gravidade para tomografia por corona. E esse score tem relação direta com extensão da doença, tempo de internação e gravidade e risco de mortalidade já na chegada. Existe uma correlação entre tomografia e tempo de sintoma. Então, uma tomografia com score baixo de alteração. E esse score é bem detalhado, tá? Não vou entrar aqui em discussão, porque realmente é um score para o radiologista utilizar, não é para a gente. O score baixo no 10º dia da doença, a chance desse paciente evoluir com insuficiência respiratória grave é muito menor daquele doente que já tem no 5º dia de sintoma uma tomografia já com score alto, porque ele ainda tem muito que evoluir na doença e provavelmente a tomografia dele vai piorar e em paralelo a insuficiência respiratória. Existe também um certo delay entre a alteração tomográfica e a manifestação clínica do doente. Muitas vezes o score alto é um preditor de piora do paciente. Quer dizer, a tomo já tem muita alteração, mas o doente não está tão ruim assim, mas vai ficar. Tá? Então, geralmente, a gente tem um delay entre o que a tomografia mostra e o que o paciente se apresenta. Isso ajuda a gente a não dispensar esse cara, porque se a gente mandar ele para casa, provavelmente ele vai voltar pior em breve, porque ele tem muita chance de piorar. Os padrões são mais ou menos típicos, acho que todo mundo já deu uma olhada aí a respeito de vários artigos colocados. O padrão que a gente mais vai encontrar é vidro fosco, tá? De padrão homogêneo ou heterogêneo, consolidações, aumento de tramas vascular regional, distribuição mais periférica, mais acometendo periferia e pleura, multifocal, e esse score ajuda a gente a avaliar de forma mais objetiva essa tomografia, possibilitando uma estratificação melhor para o paciente. A histologia encontrada nos exames de necrópsia desses pacientes, né, tem mostrado em relação ao aspecto pulmonar, principalmente, com certeza já tem alteração até urinária, tá? Até tem documentação de bexiga infectada, inflamada, com sinais de cistite pelo vírus, prostatite, praticamente todos os tecidos são efetivamente inflamados pelo vírus. Mas ele tem um tropismo principal pelo rim e pelo pulmão. Em grande parte porque são tecidos bem ricos em receptores de ECA, né? Que é um receptor que o vírus usa para invadir as células. Mas não parece ser esse o único mecanismo isolado que justifica o acometimento principal renal e respiratório, e o respiratório é 10 vezes maior que o renal. Quando a gente vai ver o pulmão desses pacientes, a gente entende melhor por que essa hipoxemia dá tanto trabalho, né? Do ponto de vista evolutivo, a gente vai ver desorganização da cobertura alveolar,
hiperplasia de pneumócito tipo 2, a gente vê exudato alveolar fibrinoso, fibrose intersticial, plugs de fibrina dentro do alvéolo e a cicatrização com fibrose dessa região nos alvéolos que tinham esses plugs antes. Isso justifica, em parte, porque tem se documentado vários pacientes, a gente não tem isso claro ainda, mas a resolução dos quadros pulmonares desses pacientes, em torno de 20% a 30% dos doentes, eles saem com volume residual diminuído, mostrando um grau de fibrose pulmonar sequelar do evento. Isso não está muito caracterizado, não está muito nítido ainda, mas possivelmente existe sequela do evento. E aí, quando a gente fala, e aí é muito importante a gente deixar claro o contexto que a gente vai falar algumas coisas aqui. E tem algumas verdades sendo ditas aí, que são verdades neste contexto. Em alguns outros podem não ser. Vamos entender melhor isso. Como eu havia demonstrado, a principal causa de internação é a hipoxemia, tá? Então, o tratamento principal desses pacientes é a oxigênio-terapia, que geralmente consegue ser feita de uma forma tranquila com catéter de O2, com uma máscara reinalante. E se o doente ficar com uma oximetria boa, uma frequência respiratória mais baixa, compensou a taquipneia dele da entrada, que não mostra nenhum sinal de esforço respiratório ou nenhuma outra disfunção orgânica, esse paciente fica na enfermaria, ele vai para um quarto. Ele vai ficar sob observação, porque a doença pode ser, e na maior parte dos casos é progressiva. O catéter de oxigênio de hoje, 2 litros, amanhã pode ser o de 4, depois de amanhã ele pode estar precisando de não invasiva, e no 4º dia de internação ele está entubado. Não é a evolução da maioria dos doentes, tá? Normalmente esse doente vai persistir internado, vai manter um período de dependência de oxigênio, vai passar pelo desmame, até poder ser liberado para casa de uma forma independente de oxigênio. Essa é a maioria dos doentes. A questão é que o caminho que ele faz dentro da hipoxemia é que é imprevisível para cada um. Claro que você tem aquela correlação tomográfica, índice de disfunção, fatores de risco associados à hipertensão, diabetes, doença renal crônica, câncer, asma, são todos fatores que predispõem o paciente a uma evolução mais grave da insuficiência respiratória. Mas o caminho geral é esse, ele vai passar por um período de dependência de O2, que pode passar só pelo catéter, sair do catéter, ir embora para casa, ou, infelizmente, falecer de uma hipoxemia refratária, pronado, numa intubação prolongada de 3 semanas da UTI. Dentro da abordagem inicial desses doentes, a primeira coisa que a gente lembra vai ser, efetivamente, lógico, dependendo do grau de hipoxemia que chega, de um catéter de O2, né, uns 2, 3 litros, que é o que tolera um catéter de baixo fluxo, passando por uma máscara reinalante, com um aporte em torno de 5 a 10 litros por minuto, e verificar se o doente fica confortável. E aí começa a confusão. Por quê? Porque eu posso usar para esse doente, por exemplo, ventilação com catéter de O2 de alto fluxo. Fala, não, Zé, mas espera aí. O consenso fala para não usar não invasiva, para não usar catéter de alto fluxo. Então, vamos por partes. Vamos contextualizar a situação que a gente está. Vamos imaginar que você tivesse só um paciente com Covid na sua sala de emergência e você tivesse 10 leitos de UTI vagos. E esse doente ele consegue ficar muito bem com catéter de alto fluxo, ele vai para um quarto com pressão negativa, você tem todos os seus critérios e material para paramentação e isolamento de contato, você tem uma máscara N95, você tem face shield. Se esse doente ficar no seu catéter de alto fluxo de oxigênio, melhor da oxigenação e sem desconforto respiratório, por que eu não posso usar o alto fluxo nele? Ah, por causa da aerolização que ele vai sofrer. Ok. Se ele tivesse tuberculose, ia ser diferente? Ele também ia ficar no catéter de alto fluxo e ele também ficaria bem. Ele também estaria aerolizando do mesmo jeito, só que você entraria com pressão negativa, entraria todo paramentado e a exposição é mínima. Mas agora vamos circunstanciar a situação. Imagina esse doente não fica bem, tá? Ele piora da insuficiência respiratória, ele não se adapta ao catéter de alto fluxo. O que eu posso fazer por esse doente? Vamos pegar esse doente agora e colocar numa não invasiva. Nossa, Zé, uma heresia maior ainda. Eu não posso usar não invasiva no Covid. Depende. Mais uma vez, se você tivesse só aquele indivíduo na sua UTI,
com físio à mão, com enfermagem à mão, boa monitorização, pressão negativa, todo o material de parametrização para isolamento respiratório disponível, por que você não pode usar não invasiva no doente? Pode. Principalmente se for de circuito fechado, como a gente está mostrando na foto à esquerda. Porque aí você consegue botar filtro, né, antibacteriano na via inspiratória e um filtro chamado EPA, que impede a eliminação do vírus por aerolização para o ambiente. Então, você tem um sistema fechado. E não é um problema usar não invasiva nesses pacientes. Aí entra um outro fator, que é o contexto da doença em si. Realmente, ela tem uma evolução mais arrastada, mais lenta, tanto para piora quanto para melhora. E o paciente pode não ficar bem na não invasiva, ele pode não tolerar. Mas se ele tolerar trials de não invasiva, por que não deixá-lo 2 horas na não invasiva, 2 horas no alto fluxo, 2 horas na não invasiva, 2 horas no alto fluxo? Se ele não tolerar, ok, aí a gente intuba. Mas ele pode ficar bem, ele pode não precisar do tubo. Nossa, Zé, mas por que então todo mundo fala para não utilizar não invasiva e não pode usar catéter de alto fluxo? Não é que não pode, é que não dá, é diferente. Imagina você, na mesma UTI agora, com 10 pacientes com insuficiência respiratória por Covid, 4 deles na não invasiva, 6 deles usando alto fluxo, em quartos que não tem pressão negativa, você tem uma fisioterapeuta para os 10 leitos, você não consegue supervisionar todos ao mesmo tempo e você vai ter alta chance de falência, de reconhecer tardiamente piora respiratória e de uma intubação tardia desse doente numa condição pior. Alta probabilidade de você estar efetivamente transmitindo a doença por aerosol que não foi contido por ambientes inadequados. Dificilmente você não vai ter quebra de paramentação em termos de isolamento para aerosol ao entrar e sair de 10 leitos. Então, neste contexto de alto volume de doentes, não se recomenda alto fluxo e não se recomenda não invasiva. Não significa que eu não posso usar, não é isso. E tem uma série de outras recomendações que são dadas que precisam ser vistas neste contexto de pouco recurso para muita demanda. E aí pode ser que, idealmente, eu devesse fazer a atitude A. Só que, realmente, o que dá para fazer vai ser a atitude B, porque eu não vou ter condição de controlar a atitude A ao longo do tempo. A gente vai entender um pouco melhor isso adiante, tá? Mas eu queria deixar claro que boa parte dessas recomendações são válidas na situação de contexto que a gente está enfrentando, e não pela doença em si, não pelo indivíduo em si. Se você pudesse tratar somente do indivíduo, daria para fazer um suporte ventilatório igual ao que você faz em um caso de tuberculose. Igual, não mudaria nada. O que mata a gente aqui é o quê? Você vai ter mais 10 dele ao mesmo tempo na sua unidade. E aí a tua estrutura não aguenta dar esse suporte adequado para esses 10 pacientes do mesmo jeito. O que a gente pode dar a mais para o paciente se ele não tolera um trial de alto fluxo ou ele não tolera um trial de não invasiva, né? Você pode pensar em outras estratégias. A única orientação a respeito de não invasiva é a seguinte: as máscaras comuns que a gente utiliza, elas de alça única, né, que o ventilador é exclusivo para não invasiva, elas trabalham com a noção de vazamento, tá? Esses sistemas que são de alça única inspiratória, é inerente ao método a máscara vazar e você ter um orifício de expiração no sistema que você aporta pressão positiva para o doente. Então, você vai ter a aerolização. Esses sistemas são contraindicados mesmo, tá? Como uma tuberculose. Isso também não é para usar em tuberculose. Se for usar não invasiva, tem que usar em sistema fechado. O que é sistema fechado? É máscara facial, como essa que vocês estão vendo aí à sua direita. Tem uma empresa que vende uma máscara chamada Performax, que é essa daí, que não trabalha com vazamento e que você encaixa naquela alça ali que vocês estão vendo na face da máscara, o Y do respirador. Então, você vai estar trabalhando com um sistema fechado de inspiração e de expiração no doente. E a base do Y você encaixa na máscara. Então, fica um sistema fechado. E, de novo, você tem um filtro bacteriano na alça inspiratória e um filtro EPA na alça expiratória, impedindo que haja aerolização da situação. A outra alternativa, que talvez vocês já tenham visto em vários vídeos que circulam pela internet aí, é utilizar o helmet, né, que esse meu amigo da esquerda está sorridentemente usando.
Quem já brincou com o helmet sabe que é um inferno, porque é um barulho de túnel de vento constante. O sistema ele é fechado, você tem uma alça inspiratória de um lado e uma alça expiratória do outro, não permite vazamento de ar, e a grande vantagem é que você consegue conversar com o paciente, a comunicação fica facilitada. E o grau de aerolização também é bem menor. Então, você pode usar não invasiva nesses doentes. Esse é um dispositivo que a gente usa com muito baixa frequência no Brasil. Na Europa, ele é bem mais frequentemente utilizado, é uma questão de cultura. Os preços não são tão diferentes assim, mas, de qualquer forma, é um dispositivo que pode suportar esses doentes, e talvez você já tenha visto em vários vídeos da internet. Então, de novo, a gente está falando a respeito da contextualização de alguns dispositivos que você vai falar, não pode. Depende. Não pode, dependendo da circunstância. Tá? E esse meu bebezão dormindo aí, o que ele é? Ele está mostrando para você uma outra estratégia terapêutica que, com certeza, a gente não pensaria nesses momentos. Mas, em momentos de crise, por que não tentar? É você fazer ventilação prona espontânea. O que significa isso? Deixa o doente com catéter, com alto fluxo, e fala para ele ficar de barriga para baixo. Por quê? Porque talvez ele tenha o mesmo benefício que o doente que você prona entubado, com PIP alto. Claro que são condições de mecânica respiratória e pressão positiva na via aérea totalmente diferentes. Mas é uma alternativa que não tem preço, não custa nada. Você orienta o paciente e, se ele tolerar e melhorar a oxigenação, por que não? Deixa ele assim. Isso está sendo utilizado em larga escala no suporte desses doentes. Se melhora, diminui a intubação, se melhora a hipoxemia, se o paciente vai ficar menos em não invasiva, boníssima pergunta. Isso só tinha sido relatado, mas nunca foi medida a eficácia do método. Talvez agora a gente passe a descobrir um pouco melhor. E, de novo, circunstância. Eu não tenho recursos para suportar esses pacientes, eu tento achar alternativas viáveis, mas, de novo, sempre pensar em alternativas que não tragam risco ou lesão para o paciente. Esse gráfico grande que vocês estão vendo aí é a sugestão da SCCM, Sociedade de Terapia Intensiva Americana, e da Europeia, em conjunto, montaram esse algoritmo aí, para tentar, de novo, mostrar as opções que a gente tem. Uma coisa que é característica dessa doença que tem que estar sempre em conta, e isso justificou a construção desse fluxo. Os doentes não respondem à pressão positiva não invasiva com frequência, tá? Então, insistir na não invasiva, não havendo resposta, não é uma estratégia interessante. A gente abandona a não invasiva e intuba, entre aspas, precocemente o doente. Porque, entre aspas, não significa que eu não possa tentar. Tá? O cara piorou, está em catéter, foi para a máscara, não está melhor, intuba. Calma, dá para fazer a não invasiva, dependendo do seu contexto. Aonde você está, você não consegue fazer uma não invasiva com segurança, não faça, intube, não tem problema. Mas não é que eu não posso fazer não invasiva, é que frequentemente eu não consigo fazer uma não invasiva de forma adequada. Tá? Então, chegou para nós lá no começo, bem no meio do quadro, nosso paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica. Se ele já chega pedindo tubo, fala entrecortado, hipoxemia severa, confuso, sonolento, sudoreico, não consegue completar a frase, vamos intubar, acabou, não tem conversa. A intubação em si, ela é importante a ser discutida, porque é onde a gente tem grande possibilidade de exposição a... Tá? Pessoal, vou pedir quem tiver só um minutinho. Claro. Vou pedir para quem tiver com o microfone aberto aí, pessoal, para fechar, para não dar interferência aqui na aula, tá bom? Obrigado aí pela compreensão de vocês. Obrigado. Geladeira. Então, quando a gente não tem indicação direta de intubação, ótimo. Vamos ver se ele compensa com oxigênio suplementar. De que jeito? Catéter ou máscara, depende do grau da insuficiência respiratória, tá? Se ele conseguiu completar, o que a gente vai fazer com ele? Nós vamos monitorizar esse paciente, ver a resposta dele, a persistência dele a uma tolerância sem hipoxemia de uma forma tranquila ao longo do tempo. Se ele se mantiver bem, ele continua com catéter de O2. Se ele começou a piorar, eu vou ter que aumentar o grau de suporte e provavelmente
ele está indo numa direção que eu não gostaria. Mas boa parte dos pacientes compensa com essa abordagem inicial de suplementação de oxigênio. Por enquanto, lembrando que ele ainda tem dias de evolução dentro da insuficiência respiratória. Então, a gente olha e monitora de perto esse doente para ver se efetivamente ele não está tendo nenhuma piora. A outra coisa que a gente faz é não querer dar 100% para ele, tá? Esse doente não precisa, e você vai gastar muito O2, no sentido de ter que escalonar muito rápido no suporte de oxigênio dele, se você quiser fazer isso, e não tem documentação de benefício. Então, para ele, se ele tiver entre 92 e 96 de saturação com 2 litros, está ótimo, é ali que ele fica, tá? Não precisamos dar 100% de saturação como meta terapêutica. A outra coisa que a gente faz é lembrar da possibilidade desse paciente ter infecção sobreposta, ele está com 5, 10 dias de infecção respiratória e pode ter mudado a característica de catarro, geralmente a tosse do Covid é seca, e agora ele está com secreção amarelada ou esverdeada em grande quantidade. A possibilidade dele ter na vigência da infecção do Covid uma infecção bacteriana existe, e para tentar diminuir a chance de agravamento da condição do doente, frequentemente, não é regra, tá? A gente associa a cobertura antimicrobiana domiciliar para esses pacientes. Se o doente não consegue compensar a sua hipoxemia só com catéter ou máscara não reinalante, a possibilidade aí, de novo, vocês estão vendo aqui, o considerar, é o catéter de alto fluxo, né? Então, de novo, não é que eu não posso usar, posso, se eu tiver um ambiente adequado para usar, uma supervisão adequada do dispositivo e principalmente o dispositivo. Se ele não estiver disponível, eu já começo a limitar, porque eu sei que eu posso tentar fazer aqui um trial de ventilação não invasiva e, novamente, se eu puder, eu entubo. Ok, eu vou queimar a etapa, mas é porque eu não tenho a etapa adequada. Ok nessa situação. Mas o importante é entender que não é para queimar a etapa, porque é para queimar a etapa. Você está queimando a etapa porque você não tem a estrutura para aplicar um suporte intermediário que, idealmente, podia ser colocado para esse paciente. Então, cuidado com a ideia de, piorou, entuba. Calma, depende da circunstância que você está. No pior momento da crise, provavelmente nós vamos fazer isso mesmo. Piorou muito, entuba, porque eu não vou ter tempo e nem condição de supervisionar o suporte intermediário desse doente, tá? Coisas importantes para ele. Realmente isso é válido, tá? Tá na dúvida, intuba. Você retardar a intubação desse doente, você está comprando problemas para você e para ele. Por quê? Na vigência da intubação, esses doentes desaturam intensamente e é meio que regra. A maior parte vai desaturar, tá? E aí, quanto mais tarde você intubar, mais grave é essa dessaturação, menor a tolerância do doente à hipóxia e maior a chance de parada durante o procedimento. Então, retardar a intubação não é inteligente. Não significa que eu intubo já na porta o doente com catéter de O2 1 litro. Calma, mas eu não posso retardar essa abordagem, tá certo? E quando você vai intubar o paciente, a gente tem que tomar alguns outros cuidados, né? Lembrar sempre que na hora de você intubar, a gente vai sempre deixar na mão do mais experiente. Por quê? A via aérea pode ser até fácil, mas a condição de intubação é de alto risco. Mecanicamente, anatomicamente, a coisa pode ser tranquila, mas o colapso alveolar, a intolerância à hipóxia, a instabilidade do doente tornam o procedimento de alto risco. Portanto, não é para deixar o interno treinar nessa hora. É para botar na mão do mais habilidoso do plantão para resolver aquilo. Claro que nós vamos entrar perto dessa via aérea e vamos tomar chuva de aerosol. Por isso, você tem que estar super bem paramentado. O que é a paramentação? Face shields ou óculos, não precisa óculos. A portaria do Ministério deixa isso bem clara, tá? A máscara N95 é obrigatória, isso ninguém discute, tá? Se tiver chance de gota, sangue, líquido, vômito, o avental é impermeável, não é para ser avental de algodão, que é barreira de gotícula. E durante o procedimento, tentar deixar o menor número possível de pessoas na sala, porém, do lado de fora fica um grupo de resgate do tipo para via aérea difícil, em stand-by, pronto para entrar. Não é para paramentar se precisar. Não. Tem que ter cara pronto lá,
para te ajudar a socorrer na situação extrema de necessidade. E se puder e tiver à mão, o videolaringoscópio. Mas, de novo, tem que vai entubar com vídeo. Você vai usar a lâmina normal. Porque eu vou te criar mais problemas usando um dispositivo que você não conhece. Então, cuidado com algumas verdades que estão colocadas. Não são tão verdades assim. Por que se sugere e se considera o uso do videolaringoscópio? Primeiro, porque para quem tem habilidade, o índice de sucesso na intubação é maior. Segundo, o videolaringoscópio te deixa mais longe do doente. Você não, ao laringoscopar, você tem a telinha te mostrando o que está acontecendo. Quando você laringoscopa normalmente, a ideia é te proteger de maior exposição a aerosol. Por isso, a sugestão do laringoscópio, mas não é uma obrigatoriedade. E, de novo, se você não tem habilidade com ele, não use. Use o laringoscópio que você conhece com a técnica que você conhece. Ok? Agora, vou mostrar para vocês um vídeo feito pelo Hospital Israelita Albert Einstein para treinamento de abordagem da via aérea. Demora cerca de 9 minutos e aí a gente retoma o contato. Ao longo do vídeo, se surgir alguma coisa interessante para ser comentada, eu intervenho, tá? Isso é o que seria ideal, não significa que é lei, isso é próximo do mais perfeito que a gente consegue oferecer dentro do nosso ambiente, é uma referência. Não precisa, se você não tiver tudo, você está fora da referência, mas não significa que esteja fazendo errado. De novo, é a circunstância que você tem, é o recurso material que você tem. Isso funciona no Einstein, no ambiente do Einstein, com o material do Einstein, com o treinamento do Einstein. Pode ser que eu ponha para você no seu hospital e funcione muito mal. Ao contrário, se você criar uma sequência sua, com o seu material, com a sua realidade e no seu contexto, a sua sequência seja muito melhor do que a nossa. Então, de novo, vamos contar. Doutor José, o vídeo tem som? Tem som. Está sem som para vocês? Para mim aqui está sem som. Talvez alguém pudesse ajudar aí, se estiver ouvindo som. A gente está vendo o vídeo, a evolução dele, mas está sem o áudio. Para mim também está sem som aqui. Pô, desculpa, gente. Então eu vou comentando para vocês. Ok, obrigado. O que ele está fazendo? São 3 paramentados dentro da sala para atender esse colega. Dentro da situação, é um paciente que entrou em insuficiência respiratória e que com sinais está sendo avaliado numa sala de emergência. Os sinais, o caso clínico apresentado, os sinais vitais já estavam lá atrás, vocês viram uma taquipneia e uma dessaturação. Estertores crepitantes difusos, piora na base direita, com esforço respiratório. Hemodinâmica nada que chamasse atenção. E esses são os sinais, né? Uma frequência respiratória de 45, saturando 80, com 108 de frequência, com uma PA ainda estável. Sepse de foco respiratório, provavelmente por Covid. Existe um protocolo sepse no hospital, onde a gente começa com antibiótico terapia para a bactéria. Ele opta por iniciar um suporte ventilatório com uma máscara não reinalante.
oxigênio a 100%, a 15 litros por minuto na parede, insuflar o balonete, né? Aquele reservatório tem que ficar bem cheio de oxigênio. Ele sentou o paciente, porque isso, em condição de insuficiência respiratória, você melhora a mecânica ventilatória do doente e alivia o desconforto. Ele respondeu, saturação de 93%, ele está comunicando os colegas a respeito do que ele pretende fazer, e pela alta dependência de FO2 e a precocidade da piora do doente, ele está optando por intubação. Para intubar, ele vai pré-oxigenar esse doente. Com o quê? Com aquele dispositivo ali, ó, que é um bolsa-válvula máscara, mas com algumas coisas a mais. A primeira coisa a mais que dá para perceber aqui é esse filtro, que é um filtro EPA, e vai impedir que o paciente, ao exalar, ele aerolise muito vírus para a equipe. A segunda coisa que é feita é pegar a máscara e acoplar direito no paciente, trocando aqui a máscara de reinalação, ela sai, e a gente acopla a máscara do ambu no paciente. Mas não ambusa. O paciente vai inspirar e expirar sozinho, com uma entrada de oxigênio de 100% aqui por trás do ambu, e com uma válvula de CPAP acoplada à saída expiratória do ambu. Assim, o doente ele vai ficar com oxigênio a 100%, expirando com uma resistência de 5, 10 centímetros de água que você regula aqui na válvula de CPAP. Com isso, você favorece a pré-oxigenação do doente quando você vai optar pela intubação. Um dos cuidados que a gente tem nesses pacientes é não ambusar. Ah, Zé, mas ele fez parada respiratória e agora está saturando 70%. Ah, no ambuso? Claro que você ambusa. Claro que você vai resgatar esse paciente. Mas a ideia é evitar a necessidade da ventilação assistida. E esses dispositivos te favorecem uma tolerância com a pré-oxigenação de mais tempo para o paciente durante a intubação. Então, ele te deixa a intubação mais segura, tá? Enquanto isso, ele prepara o material de intubação. O tempo para deixar esse paciente é 3 a 5 minutos, pré-oxigenando. E, enquanto isso, ele pede as medicações para enfermagem. Quais são? Etomidato, succinilcolina. E, após a intubação, o paciente é mantido sob sedação, porque essa ventilação vai ser prolongada, com midazolam e fentanil. Uma coisa importante na hora de fazer é tentar já ir posicionando o paciente na posição de sniff position, né, a posição mais fácil para intubar, tornar a abordagem dessa via aérea mais tranquila. Outra coisa que se utiliza é o videolaringoscópio, uma tentativa de facilitar o procedimento. Qual o problema? Nem sempre dá certo. Então ele está mostrando a primeira alternativa, o chamado plano A, que é o videolaringo. O videolaringo, normalmente a gente usa um fio guia rígido para acompanhar o formato do videolaríngeo e poder facilitar a progressão da cânula. Não consegui, o que eu faço? Eu preciso de uma alternativa, o doente está curarizado e sem ventilar. Eu vou optar, no Einstein, por exemplo, por tubo laríngeo. O tubo laríngeo é um tubo que a gente coloca de uma forma sem visualizar a via aérea. E isso permite um resgate mais rápido do paciente. E lembrar que se o paciente ganhou um tubo laríngeo, ele não vai ser ambusado no tubo laríngeo. A gente liga direto o tubo laríngeo no ventilador, para de novo evitar a aerolização de vírus para o ambiente. E se não funcionou o tubo laríngeo, o doente vai para a cricostomia de emergência. Então ele tem todo o material pronto pensando no plano A, videolaringo, cricostomia. Ele está fazendo agora o etomidato primeiro, bolos, na sequência, succinilcolina, bolos, e logo depois, quando ele perceber a paralisia respiratória do doente, ele vai proceder à intubação. Na hora que ele percebe que o doente entrou em apneia, ele posiciona o doente para a intubação.
Até então, não ambusamos o doente. Ele visualiza o doente, tenta entubar e não consegue. Ele não consegue visualizar adequadamente a via aérea. Ele não vai entubado com plano A, ele vai propor o resgate pelo plano B. Ele passa o tubo laríngeo no paciente, localiza corretamente a cânula e liga o ventilador no paciente. De novo, ele não foi ambusado. O paciente está em circuito fechado. Com esta ventilação, ele pretende estabilizar o doente, melhorar o paciente para uma condição mais estável, e aí vai se tentar uma nova intubação, mas com o doente resgatado pelo tubo laríngeo. Estabilizada a situação, saturação compensada, se faz uma nova tentativa. Coisas importantes, ele para de ventilar o doente, desinsufla o cuff do tubo laríngeo, para não gerar aerosol, para não ciclar o ventilador nessa hora, e aí ele faz uma nova tentativa de videolaringoscopia, corrigindo os problemas anteriores. Troquei a lâmina, o tubo era muito grosso, não passou, reposicionei o paciente, e agora ele tenta novamente uma intubação, e a intubação é feita com sucesso. Coisas importantes. Não vamos checar agora a ventilação do doente. A gente vai pegar o ventilador, acoplar no tubo, e só aí a gente faz a sucção esse ml por quilo de peso predito, de volume corrente, um PIP em torno de 10, que a gente já vai discutir, uma drive menor do que 15, uma frequência respiratória mantendo aí de 7 a 10 litros por minuto e sempre com 100% de FiO2. Tranquilos? Então, aquilo foi um exemplo para mostrar que no Einstein se padronizou daquele jeito a abordagem da via aérea. No Círio, por exemplo, não vai se usar o tubo traqueal, vai se usar, no tubo laríngeo, desculpa, vai se utilizar a máscara laríngea. Mas você adapta para a sua circunstância, ok? Depois de entubado, a gente vai ajustar o ventilador. Aqueles são parâmetros iniciais, tá? E aí a gente vai propor alguns ajustes para o paciente que envolvem um volume corrente aí em torno de 4 a 6 ml por quilo, mas você olha lá e fala, ué, Zé, mas ali está 8. Então, esses pacientes têm se mostrado da seguinte forma, do ponto de vista de característica de pulmão, tá? São desconfortos respiratórios agudos, mas são complacências que permitem ventilar mais facilmente esses doentes, eles não são difíceis de serem ventilados. O que significa isso? Eu tenho hipoxemia, mas eu consigo pôr um volume corrente lá com um pouco mais de facilidade. Então, lavar o CO2 para mim é um pouco mais fácil do que é nas outras formas de desconforto respiratório agudo, respeitando sempre o platô de 30 centímetros de água, tá? Não posso ultrapassar esse platô. A ideia qual é? A ideia é ajustar inicialmente para 5, 6 ml por quilo. Não infrequentemente, esses pacientes com uma frequência de 18, 22 respirações podem reter CO2 com esse volume corrente e com esta frequência. Qual a minha alternativa? Ou eu aumento o volume corrente ou aumento a frequência. Vamos aumentar a frequência para respeitar o ARDSNET, para respeitar a estratégia protetora. Perfeito. Você vai bater em 28 de frequência respiratória e você vai começar a desencadear alto PIP no doente. Você vai ter um tempo expiratório muito curto. E aí essa estratégia acaba, você não consegue mais aumentar a frequência, o doente ainda está retendo CO2. Qual a alternativa? Eu posso aumentar de 6, 7, 8 ml por quilo de peso ideal para o volume corrente que eu estou calculando para o paciente, contanto que este volume ainda respeite a pressão de platô de 30 centímetros de água. Se com este volume ultrapassar a pressão de platô, aí não tem jeito, não é essa estratégia, eu vou ter que entrar numa condição de hipercapnia permissiva e uma acidemia refratária. Aí tem outras modalidades mais avançadas de resgate que a gente já vai ver quais são, tá? Lembrar também da possibilidade de infecção bacteriana. Se ela não está nítida no início, depois que você entubou e puder, colhe uma secreção traqueal, colhe um par de hemocultura, para ver se não tem infecção
por choque séptico, por causas secundárias como pancreatite, trauma, a gente tolera na ARDS saturações de 90, 89, porque se você quiser manter 92, 94 com pulmões muito ruins, você vai ser mais agressivo do que a própria doença. Então, a gente tem uma tolerância discreta para hipoxemia nesses pacientes. No COVID, não dá para ter essa tolerância. Por quê? Foi documentado na China que, ao tentar ser tolerante com esses doentes, provavelmente por algum acometimento da perfusão intestinal ou de uma inflamação da mucosa digestiva, que não é muito claro o mecanismo, aumentou muito a incidência de isquemia mesentérica, de abdômen agudo vascular. Então, não se recomenda no COVID a tolerância à hipoxemia. 2 minutos de 80, o cara vai perder o intestino. Não, não é isso. É que se eu deixar o doente 5, 7 dias saturando 89, 90, eu estou expondo esse doente a um risco de isquemia mesentérica. Tá? Então, a gente não tolera para esses doentes com COVID uma hipoxemia relativa. É acima de 92, mas também não preciso gastar todos os cartuchos para deixá-lo a 100%. Entre 92 e 96, todos ficam numa condição estável do ponto de vista geral e clínico. Balanço hídrico. A ideia é ser bem conservador na quantidade de água que a gente dá para esses doentes, tá? Ajustar tudo para fazer uma volemia minimamente adequada, porém sem ficar numa condição de hipoperfusão, mas entender que esse doente vai ficar 2, 3 semanas entubado. Então, o tratamento dele é conservador mesmo. A gente não pode deixar ele fazer balanços hídricos positivos de uma forma desenfreada. Isso está associado a maior mortalidade. O uso de antibiótico empírico, onde você tem dúvidas se tem infecção associada ou não, ele é liberado, no sentido não é recomendado, mas não é nenhum absurdo dar. E a gente ainda está naquela fase de discutir bastante o uso de corticosteroide para esses pacientes, pensando numa tempestade de citoquinas, que é característica identificada nesses pacientes, isso efetivamente traz resultado. Se for dar, hoje em dia a gente daria só numa fase de estudo clínico, tá? Esses hospitais de referência não estão fazendo. Corticoide só se entrar algum estudo clínico avaliando. E para ARDS grave ou severo, o que a gente tem para resgatar nesses pacientes? Uma estratégia é usar PIPs mais altos. Geralmente, se tiver que chutar um PIP para um paciente com COVID e desconforto respiratório, o valor é em torno de 10 a 12. Tá? Se você precisar, se você não está conseguindo compensar a hipoxemia por aí, pode subir um pouco mais, mas acima de 15 não. Tá? Uma outra estratégia que pode te facilitar a ventilação e o acoplamento desse doente à tua estratégia de distribuição das pressões pela via aérea é bloquear curar esse paciente. E a gente deixa o paciente curarizado 2, 5 dias, se precisar, lógico, o menor tempo possível, para poder conseguir as metas de pressão de via aérea, utilizando os menores valores de recurso do ventilador. A outra coisa é, se um paciente for responsivo a PIP, utilizar manobras tradicionais. O que significa isso? Dá períodos curtos, o paciente está bem com 10, começou a perder saturação e ele respondeu no período anterior a um recrutamento com PIP, deixo ele lá 5, 10 minutos com 14 e volto depois para 10, para ver se ele melhora a relação PO2-FO2 dele, tá? Não é recrutamento com PIP incremental que a gente fala, né? Com degraus de PIP, 15, 20, 25, 30, como já se fez em alguns protocolos anteriores, que mostraram não haver benefício e aumentaram complicações mecânicas nesse doente, tá? Então, a gente está respeitando aí não utilizar manobras de recrutamento agressivo para os pacientes COVID. Não conseguir corrigir hipoxemia, o paciente está com uma hipoxemia severa, leia-se uma relação PO2-FO2 menor que 150, menor do que 100, pensar em pronar esse doente, né? Uma alternativa de recrutamento alveolar, onde a gente tenta melhorar a relação ventilação-perfusão do pulmão para executar um resgate aí da mecânica respiratória e melhorar os parâmetros do ventilador. A outra coisa é manter aí o paciente curarizado por mais tempo, não fazer recrutamento escalonado, escalas muito altas de PIP, 15, 20, 25. De novo, discutir a questão de corticoide ou não, bastante questionável, e mais questionável ainda a ideia atual de dar cloroquina, de dar interleucina, caletra e outras medicações. A sensação que dá é que em outras situações de crise, a gente já tentou, no meio do tiroteio, achar uma bala de prata que resolva tudo, né? E no final das contas, muitas vezes, essa bala se mostrou mais uma bala que atingiu o doente, que não ia fazer diferença nenhuma no desfecho, ou pior,
piorou o desfecho do doente. Então, as duas instituições hoje, apesar de deixarem o uso, inclusive o Ministério ontem liberou, ele não recomenda, mas ele entende que, no casos graves, o uso da cloroquina é razoável, mas ele não recomenda isso. Tá? A mesma coisa fazem esses hospitais de referência. Eles não recomendam, mas também não proíbem a aplicação. E se o paciente não melhorou, a gente vai para as manobras de resgate, né? Basicamente, o que a gente tem de resgate é a possibilidade de dar para o doente óxido nítrico, né? Se você tem óxido nítrico no seu serviço, a ideia é tentar melhorar a relação de hipoxemia do doente sem precisar ficar pronando o indivíduo de um lado para o outro várias vezes ao dia. E a outra estratégia, que é mais restrita ainda em termos de disponibilidade, é utilizar numa situação de hipoxemia refratária método de resgate por circulação extracorpórea, entendendo que ele é um método de ponte, né? A gente coloca o doente em ECMO esperando alguma coisa melhorar ou um tratamento definitivo. Leia-se, resolver-se a lesão pulmonar do doente, tá? Esses são os passos que a gente tem ideais para lidar com esse doente. Agora vamos falar do mundo real. Começando a maratona do doente que foi entubado, o que a gente vai fazer para ele? De novo, o início de ajuste em PIP de 10 centímetros de água. Aí está errado, tá, gente? Não é milímetros de mercúrio, não. E a gente vai ajustar essa PIP de acordo com o volume corrente que a gente consegue com ela. Como é que é isso? Vamos entender. Se a gente utilizar a tabela do ARDSNET para a maior parte dos doentes que tem COVID, vai acontecer o seguinte. É comum, depois da intubação, esse doente saturar 80% e demorar para recuperar. Se isso acontecer, pelo peso do doente, pelo sexo, e você utilizar a tabela inferior, os menores valores de PIP do ARDSNET, você vai jogar o PIP desse doente em 18. É um bruta PIP, tá? E isso vai desencadear nesse doente, como ele vai demorar para se recuperar da hipoxemia, hiperinsuflação de áreas bem ventiladas. E isso pode agravar a condição ventilatória do doente. Então, qual a recomendação? Não é que a ARDSNET está errada. A gente usa isso em SARA. A questão que a gente está percebendo é que o pulmão do COVID tem algumas particularidades que não se adaptam obrigatoriamente às regras gerais de SARA. Então, uma das orientações que se dá é começar com PIPs menores, e se você não estiver tendo bom resultado, elevar a PIP até 14, 15 milímetros de mercúrio e deixar aí, mesmo que você precise de FO2 mais alta, que ao longo das horas esse doente começa a se recuperar e aí você consegue baixar a FO2. Caso não consiga, aí sim a gente repensa em manobras de recrutamento mais agressivo, tá? Outra coisa que se sugere para esses doentes é o seguinte: como eles são doentes que são eles têm uma suscetibilidade a algum grau de recrutamento, o que a gente tem proposto? Que você faça o ajuste da PIP pelo volume corrente do doente. Vamos entender isso. Coloca uma drive pressure de 10, diferença do platô da pressão controlada menos a PIP, 10 centímetros de água. Eu começo com 14 centímetros de PIP, tá? Então ele faz um platô de 24 e 14 da PIP. E eu anoto o volume corrente. Deu 300 ml. Ok. Agora eu ponho 14 e tiro 14 e coloco 12. Deixo o delta de 10. Então agora o meu PIP, que antes era 14, e o meu platô, que estava em 24, agora que eu puxei a PIP para 12, o platô desceu para 22. Então a diferença de pressão está mantida. Meu delta, meu drive pressure está de 10. Só que eu vou olhar o volume corrente agora, e dos 300 ml que eu vi no estágio anterior, agora eu pulei para 350. Sem mexer em volume corrente, só baixando a PIP, eu ganhei volume. O que será que aconteceu? Provavelmente, quando eu baixei a PIP, eu deixei de hiperinsuflar algumas regiões, e com 14, eu estava abrindo uma galera de alvéolos que estavam fechados, que estão se mantendo abertos, agora com 12 de PIP. Eu ganhei complacência. Então, com a mesma diferença de pressão de ar, de pressão de via aérea, eu estou conseguindo pôr mais ar lá dentro, mostrando que eu estou melhorando a complacência. E eu continuo baixando. Poxa,
se com 12 eu ganhei, será que com 10 eu não ganho também? Eu vou lá e baixo para 10, mantendo os mesmos 10 milímetros de platô. Agora eu estou com 20 de platô, 10 de PIP. Eu olho o volume corrente e vejo que agora eu estou batendo em 400 ainda. Ou seja, com 12 eu ainda estava hiperinsuflando aquele pulmão. Agora com 10 ele ficou razoável. Ah, será que com 8 ele fica bem? Aí eu baixo para 8, meu delta é de 10, meu platô vai para 18, e eu vou olhar meu volume corrente, ele caiu agora, de 400 para 350. Então, pela mesma diferença de pressão, eu estou pondo menos ar lá dentro. O que significa isso? Que eu estou perdendo alvéolo, eu estou perdendo complacência. Então, eu verifiquei que o meu PIP melhor para o doente está entre 10 e 12, e deixo lá. Com isso, eu ajustei a minha PIP para aquele paciente, sem precisar ficar olhando tabela nenhuma do ARDSNet, tá? Então, como ajuste inicial de ventilação mecânica, a gente sugere, na verdade, o ajuste a partir do ganho de complacência a partir da PIP que você dá. E observar isso a partir do volume corrente que você gera, flutuando a PIP aí de 14, 12, 10, 8. Lembrar sempre de começar lá em cima e vir descendo, porque você recruta mais fazendo isso do que se você começar baixinho e tentar subir, tá? Fazendo o caminho inverso, você ganha mais. Respeitar aí o volume corrente de 5, 6 ml por quilo de peso ideal, lembrando que pulmão não engorda. O doente de 130 quilos, o pulmão dele foi programado para ventilar uma paciente que teria peso ideal de 80. Esse peso é dado pela tabela de altura do paciente. Tem uma tabela da OMS, isso é fácil de pegar na internet. Você mede o doente, joga na tabela de peso ideal e calcula o volume corrente do aparelho para o peso ideal e não o peso real do mesmo. Tá? Pico menor que 35, platô menor que 30, saturação tolerável aí de 92% a 95% e manter um pH acima de 7,2 e um PCO2 entre 70 e 75. Não consegui, com esses parâmetros, meu doente de satura está muito acidêmico e não está melhor. O que eu posso fazer? Vamos pensar nas minhas estratégias de resgate. E aí é super importante entender que, de novo, é a circunstância do momento que demanda você escolher uma estratégia ou outra, ou não escolher nenhuma. Pronar um paciente, para quem tem no seu serviço esta rotina, você vai mobilizar pelo menos 5 indivíduos para fazer isso. E isso vai demorar pelo menos meia hora. Se você tiver um doente pronado na sua UTI com outros 9 leitos regulares, vamos chamar assim, tudo bem. Se você tiver 6 doentes pronados em 10 leitos, isso acaba com a tua estrutura de cuidado. Então, o pronar é ideal em algumas situações, mas ele é possível? Talvez não seja, tá? Então, nessa circunstância, a pronação entra como método de resgate quando ela puder ser utilizada. Se você não puder supervisionar direito esse doente, tem um monte de complicação. O doente faz necrose de nariz por escara, ele vai fazer escara de pressão no isquio, no ombro, no joelho, ele vai vomitar, ele vai perder o tubo porque foi pronado. Uma série de complicações que pioram a condição dele, por mais bem intencionado que você tenha sido. Então, se você não tem estrutura ou treinamento para pronar alguém, não prone. Quer se preparar para isso? Legal. Vai treinar, vai preparar a equipe, colocar todo mundo em sintonia, tem um monte de vídeo na internet para fazer isso. Mas se você não tiver condição e nem RH para fazer, não faça. Porque é pior. Você vai pronar um, daqui a pouco você tem 4 pronados, e daqui a pouco todos os seus doentes estão pronados. E mal cuidados, porque você não vai conseguir cuidar direito de todos os caras que estiverem pronados. Qual o princípio da pronação? Promover a gravidade, que vai amassando esse pulmão, né? Tornando as regiões posteriores, como na figura A e na figura B. Você está vendo aí as regiões posteriores do tórax bem colapsadas. Quando você inverte, que tem ali na figura C e D, as mesmas características mecânicas do ventilador, você está tirando a gravidade que estava amassando a região posterior e deixando essa região posterior se tornando agora uma região anterior dorsal do tórax. E a região anterior, que estava bem insuflada antes de você virar o doente, vai para baixo e você melhora a perfusão dessa região. Então a gente consegue, ao mesmo tempo, abrir alvéolo, que estava colapsado, isso melhora a shunt do doente, e melhora espaço morto, porque a hora que eu ventilo a região da anterior do tórax com muito ar, ela é pouco perfundida.
Quando eu inverto o doente e coloco a gravidade ao meu favor, eu passo a perfundir melhor essas regiões posteriores, melhorando o espaço morto dessa região, melhorando a relação ventilação-perfusão e hipoxemia do doente. Então, para o desconforto respiratório agudo, o pronar é interessante. A questão é se você tem condição de pronar os doentes que precisam ser pronados. Se você não tiver, amigo, primo non nocere. A primeira coisa que a gente faz para cuidar de um doente é não prejudicá-lo, mesmo querendo ajudá-lo. Uma outra alternativa que, do ponto de vista de aplicação beira-leito, é mais fácil do que pronar, porém, você vai ter os mesmos problemas de logística, é óxido nítrico, tá? A ideia é você colocar uma insuflação de gás num tubo T no meio do circuito do ventilador do doente, logo antes do tubo, e a cada ar insuflado no pulmão, ele está enriquecido com óxido nítrico. E por que óxido nítrico? Porque óxido nítrico é um vasodilatador arteriolar pulmonar, e a ação dele é muito regional. Então, não tem efeito sistêmico quase nenhum. Então, nas áreas de hipóxia do pulmão, por mecanismo reflexo, você tem uma vasoconstrição arteriolar impedindo uma perfusão adequada do alvéolo. Isso piora a relação ventilação-perfusão. Quando você põe óxido nítrico, como tem ali na figurinha C, você observa uma vasodilatação arteriolar, melhorando a relação de perfusão e ventilação daquela unidade. Então, os doentes podem melhorar da hipóxia usando óxido nítrico. O ajuste à beira-leito é meio simples, tá? Não tem nada de complexo no ajuste. É medir as partes por milhão, geralmente entre 5 a 10 ppm os doentes ficam bem, no máximo dá 20 ppm, olhe lá, e sustentar a terapêutica enquanto o pulmão se recupera. Qual o problema? É a logística do gás. Você tem que ter vários cilindros para abastecer, o cilindro dura 12, 24 horas, mas você tem que ter toda uma logística do hospital para te fornecer óxido nítrico, né? Do fornecedor também. Então, essa é uma logística que impede a aplicação do óxido nítrico, não pela dificuldade do método em si, mas pela disponibilidade, pela continuidade do gás estar disponível aos pacientes. Tem pacientes que não respondem ao óxido nítrico, assim como tem pacientes que também não toleram a posição prona. Para acabar a conversa, gente, eu queria dizer o seguinte: a gente está enfrentando uma situação muito próxima a essa aí, tá? A barreira lá de Brumadinho estourou e nós vamos ter que segurar essa onda pela frente. E ela vai passar, tá? Então, tudo que a gente conversou a respeito do que é ideal para os pacientes precisa ser contextualizado na realidade que você vai ter. Aqui em São Paulo, a operação está sendo meio de guerra mesmo. Nós estamos no começo da rampa da epidemia e a gente já tem nos 2 hospitais, 2/3 dos leitos praticamente de UTI ocupados por Covid. E daqueles leitos, mais ou menos 50% dos pacientes estão entubados e 20% pronados. Qual o problema? Nós estamos começando a subir a rampa. Em 3, 4 semanas, a gente espera o pico da situação. E provavelmente esses doentes que estão lá hoje ainda estarão. E aí a gente não tem onde pôr os outros. E é por isso que você teve tanta mobilização em termos de leitos de UTI, comprar respirador, tentar estender o número de leitos, porque a capacidade de leitos não vai suportar, ela precisa ser estendida. E a gente está tratando de uma situação de catástrofe, onde eu tenho pouco recurso para uma demanda enorme que eu tenho que enfrentar. E isso é catástrofe. E aí a gente vê na televisão aquelas fotos da chinesada cuidando do pessoal, a gente fica super impressionado com essa roupa super bonita. Nossa, eu uso uma máscara N95, um avental de algodão e eu me sinto desamparado. Então, vamos por partes. Essa roupa que eles estão usando aí, realmente, é usuária, não tenha dúvida. Só que qual o problema? Você demora 30 minutos para vestir, 30 minutos para tirar, e você, para poder trabalhar no seu turno, provavelmente você vai ter que tomar 2 litros de água antes de entrar nessa roupa e só sair daí depois de 6, 12 horas de turno e de fralda, porque você não vai tirar essa roupa para ir no banheiro e nem para se alimentar. Porque se você fizer isso, você quebra o isolamento e você tem uma altíssima chance de contaminação. Se você observar na época do ebola, qualquer pessoa que estava se paramentando ou desparamentando, ela era observada por outro usuário, para ver se ela não quebrava o cuidado na paramentação e desparamentação. Então, a despeito de ter um recurso super bonito e super impressionante como esse, a sua defesa de avental de algodão, de luva de borracha, de máscara N95 e de um face shield te dá a mesma capacidade de proteção que esses indivíduos têm, tá? Por outro lado,
olha quantos funcionários você tem para 10 leitos de UTI. 3. Ah, tá todo mundo atrás da câmera? Não. Você tem os outros 8 que deviam estar nessa unidade em outras 2 unidades iguais. Ou seja, para o mesmo RH, eu tive que expandir esse RH para outras 2 unidades. Vocês acham que esses indivíduos lavam a mão entre cuidado de pacientes? Vocês acham que esses indivíduos vão ficar pensando nos 5 momentos de lavar a mão ao cuidar de 10 doentes em 6 horas? Não dá. Claro que eles trocam, claro que eles tentam fazer uma higienização com álcool gel, mas isso vai ser uma vez ao entrar no doente e outra ao sair, porque não dá para ter o cuidado ideal desses pacientes numa situação de catástrofe. Você abre mão de algumas qualidades, de alguns protocolos, para trocar por outros que são adequados para a catástrofe. Em você cuidar de pacientes em condições normais de pressão e temperatura, óbvio que é intolerável você tratar os pacientes dessa forma. O problema é que eles não estão em condições normais de pressão e temperatura. Olha o trabalho que eles têm para esses indivíduos, todos entubados, em 3 funcionários. Então, a contextualização do que é ideal e do que é possível ser feito precisa ser muito clara, para que ninguém se sinta constrangido ou sofrendo porque não pode fazer o ideal. Você pode fazer o melhor para aquela situação, para aquele momento, tá? E a gente vai passar, pelo menos aqui em São Paulo, espero que para cidades não tão populosas, para outras cidades distantes de capitais, isso não aconteça nesta intensidade, porque a estrutura vai ser muito menor para suportar a onda de doentes que está por vir, né? Mas prepare-se para lidar com situações catastróficas. Outra condição importante, esses pacientes não recebem visita. Ah, lógico, estão sedados. Não, você não entendeu. Não recebe visita pelo risco de contaminação do visitante. E se esse paciente antes não estava entubado e agora está, a família é informada por telefone. E quando esse paciente falecer, ele vai ser informado por telefone. A família dele vai ser informada por telefone. E se ele for ser enterrado, provavelmente não vai haver velório, porque é onde há a maior parte de contaminação dos visitantes de velório. Isso se percebeu na China, isso se percebeu na Coreia. Foi proibido o velório desses doentes, eles são diretamente sepultados, se não incinerados. Acho que todo mundo viu o que aconteceu na Itália, aqueles caminhões militares transportando vários corpos para outras cidades, porque o necrotério, o cemitério da cidade não comportava mais vítimas. E esses indivíduos foram sepultados sem família. Então, o sofrimento psicológico de quem cuida, de quem está nesse ambiente de catástrofe e dos cuidados, com certeza é muito agressivo. E esse cuidado também precisa ser mantido, porque isso não é um dia de plantão, são semanas. E uma agressão atrás da outra. Essa semana eu entubei um paciente, ele se despediu da família pelo celular. É sofrível? Podia ser melhor? Com certeza eu gostaria que fosse melhor. Mas é a condição que a gente apresenta. A família não pode estar junto desse doente, senão no dia seguinte a esposa do paciente está no leito do lado. Então, gente, a gente está enfrentando situações extremamente graves pela frente, aonde a gente vai ter que contingenciar. Então, o que é ideal ser feito, esquece, abre mão. Você vai fazer o que você pode fazer, o que dá para fazer. E algumas sugestões existem. Por exemplo, a Itália adotou a atitude de traqueostomizar todo mundo precoce. Entubou o doente, 2 dias, não melhorou, traqueostomiza. Nossa, que agressivo, não vai esperar uma semana para poder estubar? Não. Por quê? Lembra da UTI que vocês viram agora. Você acha que dá para fazer protocolo de despertar diário com aqueles 10 leitos? Você acha que vai dar para eu ficar cuidando desse cuff direitinho todo dia por 2 semanas para que ele não suba a pressão e não dê escala de traqueia? É claro que não. Então a traqueostomia é mais prática e segura para o doente. Porque aí eu conecto e desconecto do aparelho quando eu quiser. Eu desmamo o doente do aparelho tirando o aparelho. Fica muito mais fácil o cuidado. Está adequado para o doente naquela circunstância. Que absurdo, 2 dias eu vou traqueostomizar? Vou. Porque é o recurso que eu tenho para oferecer e dar o melhor cuidado para o doente, naquela circunstância nova. A mesma coisa para não pronar. Tem pacientes que o paciente mereceria ser pronado, só que eu não consigo proná-lo nas condições que eu estou. Eu não tenho equipe, isso vai me dar muito mais trabalho, eu vou sujeitar esse cara a muito evento adverso, ele vai cair da maca, ele vai acordar, ele vai arrancar o tubo. Eu não prono. Ok.
Tem pacientes que hoje entrariam na UTI. Daqui a uma semana, eles não vão entrar mais. Por quê? Porque eu não tenho recurso para receber todos. E aquele doente com prognóstico ruim, que ainda eu tenho recurso hoje para cuidar, semana que vem eu não tenho mais. Ele não entra na UTI. Eu vou dar uma chance maior para um doente que tem mais chance de sair, entrar na UTI e se beneficiar dessa internação. Eu vou usar o meu recurso da forma mais razoável possível e mais produtiva possível. Eu vou mudar o protocolo de cuidado paliativo. Tem doentes que eu não vou entubar, eu vou sedar e deixar sem falta de ar. Porque é um doente que vai me ocupar um respirador por mais 2 semanas e tem 80% de chance de morrer. E o outro doente que eu estou tirando a chance daquele ventilador? Essas são as escolhas que os italianos fizeram, estão fazendo, e que os chineses fizeram, por uma questão de circunstância. São tempos de guerra mesmo, de contingenciamento absurdo. Teve aí, surgiu na internet em várias vezes o vídeo a respeito de dobrar usuários de ventilador até quadruplicar, né? Realmente, assim, teoricamente, na prática, você consegue ventilar 4 pessoas num ventilador só, tá? É só fazer uma adaptação na válvula INS e na válvula ES, colocar uns tubos T's e a gente consegue botar 2, 4 circuitos de ventilador em paralelo naquele mesmo ventilador. Onde é que isso foi usado? Em situações de extrema contingência. Por exemplo, o metro foi descrito em 2006, numa situação de catástrofe numa cidade do interior americana, e foi novamente ressuscitado e bem utilizado quando teve aquele atentado em Las Vegas, daquele atirador que estava hospedado num hotel bem alto, e ele tinha toda uma plateia que estava vendo show country, e ele ficou disparando com uma M16 lá de cima, matou 46 pessoas, acertou outras 100. Então, de repente, em Las Vegas, os pronto-socorro estavam recebendo 30 doentes baleados e tinham 4 ventiladores para suportar esses pacientes. O que eles fizeram? Dobraram o uso do ventilador. Tinham 2, 3 doentes no mesmo ventilador. Só que em 12 horas, esses pacientes foram triados. Eles foram distribuídos, eles foram para hospitais mais distantes, porém com capacidade de suportá-los. Eles não ficaram 2, 3 semanas entubados no mesmo ventilador, ventilando do mesmo jeito. Então, essa solução de dobrar, usar 2, 3 circuitos, não é viável para um doente que permanece em insuficiência respiratória no mesmo lugar. Então, não é uma solução viável para essa situação. Mais uma vez, surge uma série de ideias, uma série de boas intenções, mas no seu juramento, antes de você querer ajudar o doente, você prometeu não lesá-lo. Então, às vezes, paliar um paciente muito mais cedo do que você faria ano passado ao cuidar do mesmo paciente é cuidar bem desse doente, na circunstância que a gente vai passar, tá? Então, moçada, lá atrás eu pensei que esse fosse o pior cenário que eu pudesse ver. A despeito disso, né, de termos históricos e de vida, se a gente parar para comparar o que aconteceu na Primeira, na Segunda Guerra ou na gripe espanhola, milhões de pessoas morreram, mas foram ao longo dos anos. Nós vamos passar por um período de meses de provação, né? E a gente tem uma perspectiva de luz no fim do túnel. E a despeito do tempo e do grau de sofrimento que a gente tem a capacidade sempre de sair dessas situações com uma condição melhor, de reconstruir, de sair para uma situação mais positiva. Mas o importante é entender que nós vamos ter tempos difíceis pela frente, a gente precisa se ajudar, estamos sendo chamados a um desafio e, mais importante, a gente precisa sair dessa situação diferente do que a gente entrou e entender que essa situação de sofrimento pode fornecer uma oportunidade para todo mundo mudar a sua atitude frente a uma série de coisas que a gente tem, mas principalmente de considerar melhor quem está do nosso lado, principalmente numa linha de batalha como essa. Tá bom, pessoal? Esse era o recado que eu tinha que passar para vocês. Vou voltar aqui para a câmera. Tá, doutor José, a gente vai abrir algumas perguntas agora. Quem quiser abrir para pergunta aí o microfone, pessoal, pode ficar à vontade, abrir. E eu também tenho algumas perguntas que eu já recebi aqui no chat. Ô Zé Pai, Gustavo, cara, tudo bem? Olá, doutor Gustavo. Vamos ver se o doutor José Ladeira está ouvindo. Tudo bem, Zé? Sem problemas, Ótimo. pode falar. Ótimo. Ô Zé Pá, primeiro eu queria te parabenizar porque foi uma aula excepcional, cara. Eu estou aqui abismado de ouvir tanto tamanha conjuntura e o jeito que você me disse aí, cara.
E eu queria te perguntar algumas coisas assim que ficaram para mim aí. Primeiro, que eu acho que a tua fala final aí é a confirmação do antifrágil do Taleb. A gente vai sair daí muito melhor, sabe? Eu concordo com você em gênero, número e grau do que você falou. E vocês têm alguma... Como foi a experiência de vocês em relação ao uso aí da hidroxicloroquina? Melhoraram os seus pacientes, cara? A gente tem usado, como não tem outra opção, além das técnicas de ventilação, a gente tem usado hidroxicloroquina e azitromicina para todo mundo. E qual foi a tua experiência com isso? Doutor Gustavo, eu acho que o doutor José Ladeira caiu. Vamos dar um minutinho aqui, ver se ele entra novamente. Lógico. Quem quiser enviar as perguntas aqui também, pessoal, no chat, pode enviar, que assim que vocês forem fazendo, quem quiser abrir o microfone, podem fazer, e no final eu faço as que estão aqui no chat. Lília, eu fiz uma pergunta igual a do colega, então pode descartar, tá? Por favor. No Tá chat. bom. Ah, tá ok, já identifiquei aqui. Não saiam daí, pessoal. Fiquem aí que eu vou tentar conectar aqui o doutor José Ladeira pelo WhatsApp. Só um minutinho, já consegui contactar com ele. Ele teve um problema na internet lá, mas já está voltando, viu? Enquanto ele não volta aqui, pessoal, vou aproveitar para aqueles que não estavam no início, a gente fazer o convite aí para a nossa sala virtual, sábado, às 10 da manhã. A gente vai fazer uma transmissão com o doutor Gustavo Deboni e o doutor Bruno sobre a intubação orotraqueal em tempos de Covid. Vamos ver aqui se o doutor José já entrou. Pronto, ele já entrou novamente. Doutor José Ladeira, está nos ouvindo? Estou sim, podemos conversar. Ótimo. Doutor Gustavo, por favor, então. Ô Zé Pá, eu perguntei para você, cara, em relação ao uso da hidroxicloroquina e como que foi a experiência de vocês, porque como a gente não tinha outra opção, a gente acabou usando aqui também. E pelo menos na nossa casuística, que foi pequena, a gente não viu ainda uma repercussão, assim, ou uma melhora. Vocês tiveram uma boa experiência com isso? E aqueles outros protocolos também, Remdesivir, enfim, os tuximabs da vida. Qual que é a tua opinião disso? Então, putz, Gustavo, é assim, cara. Os hospitais, as clínicas de referência, estão liberando, e ontem o Ministério liberou também, tá? Mas o embasamento para justificar esse uso é bastante questionável, tá? Se você for ver os trabalhos que justificam o uso, não tem nem dose padronizada. Então, é difícil se apoiar no que tem de publicação para justificar o uso da cloroquina. Por outro lado, no meio do tiroteio, como eu falei, guarda-chuva vira escudo, né? O que você tem na mão, você vai utilizar tentando sair da situação. O problema é isso se tornar uma convicção, né? E não estar embasada por dados.
Por outro lado, a gente já tem estudos correndo aqui no Brasil, em alguns hospitais de referência, tem um estudo multicêntrico, comparando cloroquina e ácitro, de uma forma científica mesmo, embasada. Quer dizer, você vai ter uma mínima casuística com o mínimo controle do que está se fazendo para medir depois o que vai acontecer. Então, é assim, eu entendo o uso, também não vi grandes melhoras nos pacientes que estavam usando, mas eu pessoalmente prefiro ser mais reservado nessa estratégia, tá? Porque a sensação que dá assim, o embasamento fisiopatológico de várias outras intervenções, em várias outras doenças existia, a gente aplicava e não funcionava, e até aumentava a mortalidade. Também entendo o desespero, de novo, de tentar achar a bala de prata, mas eu ainda prefiro ter uma condição mais confortável de fazer. Não, agora não. Vai. Alô? Olá, doutor Gustavo. Obrigado, viu? Obrigado. Ótimo. Alguma pergunta? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, então, da minha listinha, doutor José Ladeira. É uma pergunta... Pode falar, Lilian. Da Dolores. Em casos de um jovem, uma pessoa idosa com Covid em estado mais grave, existe algum protocolo para se escolher uma vida? Então, de novo, para a mídia, isso nunca vai ser afirmado, tá? Eu também não afirmaria para nenhum repórter, do tipo, nós escolhemos quem vive e quem morre. Espero não precisar passar por isso. Mas as instituições já estão tendo muito claro para si a necessidade de criar critérios de admissão para os pacientes quando você vai ter limitação de recurso. E isso não é crime, isso não é ilegal, isso está previsto em lei, contanto que você esteja fazendo isso de uma forma protocolada. Leia-se: Comissão de Ética ciente, Diretoria Clínica ciente, Corpo Clínico de acordo. Na escassez de recurso, sim, isso pode ser feito. Está sendo feito? Espero, eu não vi acontecer até agora, espero não ter que passar por esta situação. Mas eu, numa visão muito pragmática de tentar ajudar quem pode ser ajudado da melhor forma, sim, pode não ser justo, mas, de novo, na situação de crise, o ideal não existe, existe o real, o que você pode fazer. Ok, obrigada, doutor Zepa. Vamos a... alguém quer abrir o microfone aí, gente, fazer alguma pergunta? Senão eu vou continuar por aqui na minha listinha de perguntas. Vamos lá, vou fazer a pergunta do Ismaí. Pronar sem entubar tem evidência na melhoria de Covid-19? Não temos evidência. Ok. Outra do Ismaí. Nesses pacientes, eu acho que ele estava falando em algum slide aí que estava projetando. Por quanto tempo eu posso mantê-los em VNI? Ah, tá. Então, o suporte de VNI intermediário ele pode ser feito de uma forma cíclica, né? Então, se o doente se adapta e responde a VNI, ele pode ficar 2, 3 horas, eu tiro a VNI, volta para um catéter de alto fluxo, ou volta para um catéter, uma máscara reinalante, seguro mais 2, 3 horas, voltou a piorar um pouco, eu volto para a VNI. É o suporte intermitente que a gente faria para um paciente que tivesse uma zona intermediária de insuficiência respiratória. O que precisa ficar claro é que se ele piorar clinicamente, a tolerância para intubação é bem menor. Se em meia hora, uma hora não teve resposta na VNI, acabou o jogo, ele vai para o tubo. Ok. Alguém para fazer alguma pergunta aí? Ô, Zé Pá, eu queria perguntar uma outra coisa para você. Eu vi que na tua sequência rápida de intubação, você optou pelo uso do etomidato, seguido do bloqueador neuromuscular. E todos os protocolos, pelo menos o protocolo Abramed, AMIB, eles orientam o uso de lidocaína seguido de ketamina. Alguma coisa em especial? Os dois são cardioestáveis, um é broncodilatador, o outro não, mas a escolha foi por protocolo da instituição ou porque você acredita mais na eficiência de uma ou da outra droga? Não, foi protocolo institucional e facilidade, no sentido que, assim, nem todo o pessoal do PA é emergencista de formação, né?
Então, a gente optou por escolher algumas drogas que os colegas se sentissem também mais confortáveis e seguros do uso, né? Isso também foi levado em conta no protocolo, né? Não foi só uma questão farmacológica doente-remédio, tem também a questão do usuário se sentir confortável com aquela estratégia. Mas nada contra a Abramed, ele tem a justificativa dele de utilizar as outras estratégias que também são válidas. Qual é a melhor? Eu acredito que a melhor seja a melhor para o seu local, onde você tiver uma aceitação e uma aplicabilidade mais prática mesmo do sistema. Entendi. Obrigado. Eu também gosto muito de etomidato. Vou fazer uma pergunta aqui do Clício. Ele fala naquele slide lá onde tem os atendimentos das macas com as pessoas com as roupas. Ele fala o seguinte: será que o número pequeno de cuidadores da foto do slide da China, será que não deve ao fato deles terem utilizado enfermeiras robôs? Longe disso, longe disso. Eles estão utilizando o robô para basicamente pacientes em isolamento, mas você evitar entrar no quarto. São pacientes bons, são pacientes que estão em recuperação, são pacientes em melhora clínica, onde eu não preciso entrar no quarto. Aqueles pacientes não tinham opção de serem cuidados por robôs, só por cuidado humano mesmo. Ótimo. Tenho uma última pergunta aqui, doutor José, da Dolores. O Covid-19 pode ser considerado um caso parecido com a tuberculose? Pode ser perigoso como tal? Não, eu acho que ela tem uma grande diferença, né? A tuberculose é uma doença de evolução bem mais arrastada do que é a evolução do Covid. E vamos imaginar que a gente tivesse uma tuberculose fast hoje em dia, seria uma coisa parecida, né? Mas antes você tinha uma disseminação muito mais arrastada ao longo do tempo e você não tinha a globalização e a migração de tanta gente tão rápido pelo mundo inteiro. O problema é justamente esse: você tem um vírus viável por muito mais tempo no ambiente, de rápida contaminação entre os indivíduos que rapidamente circulam pelo mundo todo. E a doença em si, nas formas graves, tem uma evolução mais arrastada do que os outros vírus. Então, acho que essa somação, em termos de impacto mundial, talvez seja muito mais importante, apesar de ser um surto de um período muito mais curto, e por isso mesmo traz um impacto maior, né? Você ter vários tuberculosos ao longo de meses é diferente de você ter todos com você em 2 semanas, que é mais ou menos o que está acontecendo com a gente e o Covid. Ótimo. Alguém mais alguma pergunta? Zé Pá, só mais um. Por favor. Gustavo vai fazer? Não, pode fazer, pode fazer. A minha pergunta é sobre paciente com comorbidade de hipertensão arterial em uso de BRA ou IECA. Na prática, que eu já vi alguns estudos que falam que pode complicar ainda mais. Na prática, tem realmente essa relação? Não. Já tem várias sociedades americanas, brasileiras, recomendando a manutenção do uso, de não tirar, tá? Senão a gente vai ter mais paciente baixando no PS em emergência hipertensiva do que basicamente piorando porque usa a ECA por causa do Covid. Ô Zé Pá, e em relação a essa questão agora, acho que é uma opinião mais pessoal, assim, em relação à grande colocação aí do nosso presidente em relação à questão do isolamento e a grande dúvida que isso criou mundo afora. A gente está vendo isso como regra em todos os países do mundo, né? O mundo está pedindo para ficar em casa. Tem alguma evidência que essa permissividade ou isolamento de grupos, ela talvez fosse benéfica ou melhor, mais benéfica do que o isolamento de todos? Qual que é a tua opinião em relação a isso? Na verdade, é assim, qual que é a minha visão, tá? Não vai ter evidência disso, porque a gente nunca passou por uma experiência com essa característica de disseminação tão globalizada assim. Você tem isso focalmente, do tipo, já teve na SARS, teve no Covid-18 anterior, de você regionalmente promover o lockdown e isso funcionar. Mas era uma coisa regional, na cidade, no máximo no estado, você não tinha isso num país. O principal problema, e de novo, eu não tenho tendência política nenhuma nessa observação, tá? Não adianta você sair com a população toda inteira e você ter uma mortalidade explodindo daqui a 2, 3 anos por ter um caos social, tá? Você não tem mais sistema de saúde, as pessoas não têm mais emprego, nem dinheiro circulando.
Por outro lado, não significa que tem que ir para a rua todo mundo se abraçar e trabalhar como se nada tivesse acontecendo. Eu acho que o maior problema que está faltando é perceber que uma solução global para o país não funciona. Né? Eu tive notícias de colegas de Rio Branco e de comunidades do interior de Manaus, do Amazonas, onde só se chega de avião. Todo mundo fechou as lojas. Tem sentido? Se você restringir o acesso por avião, você pode continuar com a atividade econômica local. Né? Então, assim, uma solução mágica para todos provavelmente não vai funcionar bem para alguns e vai ser essencial para outros. Uma grande capital como São Paulo, fazer o lockdown tem todo sentido. E conforme você controla a crise, você consegue começar a soltar aos poucos a liberação de voltar lentamente a algumas atividades. Fechar todo mundo em casa por um mês, desculpa, ninguém tolera. Nós vamos para o caos social. Não tem entrega no supermercado, o serviço de água na sua casa acaba, você não tem mais luz elétrica, você não tem mais uma farmácia aberta, você começa a ter problemas, vai para uma convulsão. Não estou dando mérito para ninguém do ponto de vista de opinião. Eu só acho que tem que ser poderia ser uma situação mais, primeiro, uniforme, um pouco mais de inteligência emocional e política por parte dos nossos líderes, mas eu entendo que o lockdown para as grandes cidades é obrigatório, que a curva começar a se mostrar melhor, ter uma leve liberação lenta, como está acontecendo na China agora, e perceber, por exemplo, que por 2 semanas eles começaram a soltar as coisas em Pequim e começou a ter uma nova ascensão dos casos. Volta, segura mais 2 semanas e mede de novo. Você vai dosando mesmo, mas meter o pé no breque eu entendo que é absolutamente necessário. E assim que é possível, começar com uma atitude de estratégia liberal lenta para setores mais essenciais ou para os mais vulneráveis economicamente, como, por exemplo, os autônomos, que é um problema sério também. Então, assim, não tem a melhor solução, né? Eu acho que tem a solução possível. E no meio dos tiroteios políticos, eleição esse ano, fica super heterogêneo tomar uma decisão madura. Mas eu entendo que, pelo menos na minha vivência aqui em São Paulo, pelo que eu tenho visto que está acontecendo, e tem um outro detalhe, né? A gente está vendo os pacientes doentes agora que se contaminaram há 2 semanas atrás. E aqueles que estão se contaminando agora, né? Vão aparecer para nós daqui 2, 3 semanas. Só que será que eles já não estão por aí sintomáticos? Então o problema é esse, é o pico do negócio, que a gente não enxerga onde vai ser e nem como vai ser. Mas, de novo, eu acho que a estratégia restritiva está correta e talvez lá na frente manter uma estratégia restritiva para grupos de maior risco, porque realmente a viabilidade econômica, a sustentação do sistema tem que ser levada em conta em algum momento. Não é simplesmente deixar todo mundo em casa e fecha a porta e sai daqui 2 meses achando que está tudo igual, porque não vai estar. Top, cara. Obrigado, viu? Vou fazer uma pergunta aqui da Natália, doutor Zepa. Desses tratamentos que estão sendo estudados, alguém inclui o interferon ou a ribavirina? Tem estudo com interferon, tá? Mas, de novo, descrição de casos, não é um estudo minimamente controlado e prospectivo. E com ribavirina também, mas também o resultado foi bem mais frustro, tá? Então, de novo, a gente está procurando uma bala de prata, mas por enquanto nada, e acho muito difícil encontrar em curto prazo. Enquanto isso, os pacientes estão chegando. Eu ainda sou fanático pela ideia do primeiro não lesar, né? Acho que a ideia de tentar fazer alguma coisa de uma forma desesperada e sem referência é bem grande a chance de eu piorar a situação e achar que eu tô, talvez seja mais para, assim, eu trate mais minha consciência do que efetivamente o paciente. Eu não preciso tratar minha consciência, a ideia é essa. Tá, a gente já vai para quase 11 horas, vou fazer a última pergunta aqui do Clício. Ele fala que 80% leve, 13% severo e 4% crítico. Essa é a nossa realidade estatística também? Eu acho que é muito cedo para dizer, porque a gente está começando a subir na curva. Daqui a 2 semanas a gente vai ter uma ideia melhor. A sensação é que a gente repete a curva da Itália, apesar de não ter uma população tão idosa assim, tá? Mas talvez a gente não tenha menos idosos, porém menos rígidos.
Então, é meio complicado. Hoje em dia está bem cedo para ter qualquer perspectiva de bola de cristal nessa predição. E como está começando a aparecer os quadros graves dentro do número de casos, aí sim a gente vai começar a ter uma ideia de uma amostra representativa mesmo, para tentar ter uma ideia de um padrão. Ainda está meio cedo. Eu sei que, assim, tem garoto de 22 anos entubado e pronado comigo na UTI. Já tive vários, não, uns 2 ou 3 óbitos de pacientes acima de 70 anos. É difícil dizer, né? A gente está ainda no início da curva e eu acho que tem que esperar umas 2, 3 semanas para realmente a gente ter um volume grande para poder ter uma ideia melhor do que está acontecendo. A Natália, eu vou fazer ela aqui porque é um complemento da pergunta dela que falou sobre os medicamentos. Ela pergunta aqui, a Ritonavir é pior ou melhor que a ribavirina? Depende para quê, né? Na verdade, de novo, a gente tem uma mão muito maior com ritonavir do que com ribavirina, no sentido do uso da AIDS, né? Então, assim, do ponto de vista de segurança do uso da medicação, a gente tem um